Olá para você de Gramado, Canela e toda a região. Começa agora mais uma edição do Jornal da Serra. Hoje vamos mostrar como foi o casamento coletivo que aconteceu aqui em Gramado. Vamos mostrar a abertura do primeiro Granfondo. Vamos falar mais sobre o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes aqui no município de Gramado. E ainda vamos mostrar como está o andamento do campeonato de futsal entre restaurantes e hotéis aqui da cidade. O Jornal da Serra de hoje está começando. E a gente abre o Jornal da Serra de hoje mostrando um momento especial para noivas, do casamento coletivo que aconteceu aqui em Gramado. Quinta-feira, as noivas que vão participar do casamento coletivo que está sendo organizado pela Prefeitura de Gramado e Defensoria Pública fizeram a prova de seus vestidos. O momento especial aconteceu no gabinete da primeira-dama, onde as mulheres que participam dos cursos de costura vão fazer os ajustes necessários. A cerimônia será no dia 6 de setembro, às 18h30, no Expo Gramado. O principal objetivo é proporcionar aos casais a oportunidade de oficializarem suas uniões de maneira conjunta, significativa e econômica. Confira agora as manchetes dos principais jornais do país. Jornal A Gazeta, evito vender fiado e dar desconto. Os segredos do dono de uma bodega centenária em Anta Gorda. Jornal Agora, Flamengo e Internacional ficam no 0-0 no Maracanã. O jogo foi válido pela 21ª rodada do Brasileirão, onde o Inter está na 13ª posição com 25 pontos. Jornal Globo, STF amplia decisões em que vê omissão de outros poderes e dá a palavra final em temas controversos. Portal G1 do Rio Grande do Sul. Mulher morre após carro não parar sobre balsa e afundar em rio, em mato queimado. Câmera de segurança registra o momento em que o veículo não parou sobre a balsa e avança em direção ao rio, afundando em seguida. Motorista conseguiu se salvar. E o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes aqui de Gramado já tem 19 pessoas esperando para serem acolhidas. Os responsáveis pelo projeto explicam como funciona o acolhimento e já tem uma família aqui em Gramado ansiosa por um novo membro. O serviço de acolhimento familiar chegou em Gramado há alguns meses. A psicóloga Camila Webster é responsável pela capacitação do projeto. É um serviço de acolhimento, Hoje em dia aqui no município de Gramado, a gente tem como modalidade de acolhimento de crianças e adolescentes apenas o abrigo institucional, E agora a gente está com a modalidade de acolhimento familiar. Esse acolhimento ele é prioritário, conforme o ECA, ao institucional, devido a todos os prejuízos que uma institucionalização causa em crianças e adolescentes que são afastados de suas famílias por situações de negligência, de violação de direitos, através de uma medida protetiva. Aqui no abrigo que fica próximo ao centro de Gramado, a criança e o adolescente têm todo um preparo para serem acolhidos. Eu sou a psicóloga da equipe, como eu já referi, a Ana é a colega assistente social. A gente iniciou com um período de divulgação do serviço, porque como é um serviço novo, ele causa bastante dúvidas. A gente iniciou com idas para a rádio, através de reuniões da nossa rede de serviço, falando a respeito, do serviço, e aí vieram as primeiras famílias interessadas em participar. A gente fez uma escuta inicial, esclarecemos as dúvidas, nos aproximamos das famílias através de visitas domiciliares também. E depois, quando a gente fechou, então, o grupo de 5 famílias interessadas em participar do serviço, a gente iniciou capacitações. Foram 8 capacitações, 8 encontros que foram feitos. E o último, inclusive, teve a presença da Neuza, que foi bem importante, onde a gente pôde abordar os assuntos relativos à institucionalização das crianças, as fases de desenvolvimento das crianças e adolescentes,
sobre os prejuízos deles estarem aqui, da dinâmica do nosso trabalho, porque assim, a nossa equipe, ela é uma equipe muito comprometida, e aqui dentro do abrigo acho muito interessante uma fala da Neuza que ela sempre traz: tem cama, tem comida, eles vão para a escola, eles têm os direitos garantidos de ir e vir, mas estar dentro de uma instituição onde tem uma rotatividade grande de profissionais, né, das monitoras socioeducativas, que a gente chama, que é quem presta os cuidados deles 24 horas. Elas têm turnos de plantão, então são referências que mudam com muita frequência. Os pertences deles a gente tenta evitar, mas muitas vezes acontece que é no coletivo, né? Então, assim, é feito tudo num coletivo para o todo, não é respeitado a individualidade de cada indivíduo, como precisa acontecer para uma criança se desenvolver bem em um adolescente. E isso vai poder ser garantido dentro de uma família que está preparada e capacitada para poder receber aquela criança ou adolescente por um tempo determinado, porque o processo judicial da criança e do adolescente vai continuar sendo encaminhado pela equipe técnica de referência do serviço. E ele pode, então, se desdobrar para uma reintegração familiar, se entender que aquela família, então, né, tem condições, através dos atendimentos e do acompanhamento da equipe, de reaver o cuidado de seus filhos, ou através de uma destituição no poder familiar e uma família substituta, uma adoção. A assistência social tem um papel muito importante no processo de acolhimento, pois o acompanhamento continua mesmo após a saída do abrigo para um lar. A proposta primeira da política de assistência social é a reintegração, é o fortalecimento de vínculos, né? Ou junto disso, que aí alta complexidade, a reintegração familiar, quando os vínculos familiares foram fragilizados, rompidos, criança e adolescente é afastado do seu lar, da sua família de origem, vem para um acolhimento institucional. Então, a partir de agora, é o acolhimento familiar, né? O trabalho dos técnicos, da equipe toda da assistência social é buscar dar condições, né, no acompanhamento social oferecido para as famílias, de que elas possam superar as vulnerabilidades, né, as situações que acabavam gerando ali risco, violência, né, para a criança e o adolescente, enquanto a criança e o adolescente estão acolhidos, né? Nesse período é a proposta, então, de reintegração. Quando não é possível, né, a assistência social também, enquanto serviço de alta complexidade, acompanha crianças e adolescentes no período de aproximação, né, às pessoas habilitadas para adoção, que também aí é uma modalidade que é a família substituta, né? De acordo com o abrigo institucional, que fica bem no centro da cidade de Gramado, até o momento tem 19 pessoas que estão aptas a serem acolhidas. Segundo a assistência social, 5 famílias já podem receber essas crianças e adolescentes. Uma coisa que é muito importante ressaltar é a diferença entre adoção e acolhimento. A gente precisa diferenciar muito o acolhimento em família acolhedora de adoção. O acolhimento em família acolhedora, ele simplesmente substitui a institucionalização. Essa criança ou esse adolescente tem um processo judicial que está tramitando, e esse processo pode se findar com 2 decisões diferentes: ou retorno para a família natural ou a colocação em família acolhedora. Agora, o que a gente precisa deixar bem claro: o que a cidade de Gramado está implantando? Serviço de família acolhedora, acolhimento temporário, né? A adoção é um processo irrevogável. Quem busca pela adoção está buscando ter um filho. Quem busca pelo acolhimento está buscando fazer um cuidado para que essa criança tenha a convivência familiar e comunitária até que o processo judicial dela se finde, né? Quando o processo finda, que a gente chama no direito trânsito em julgado, acabou esse processo dessa criança, ela ou volta para a família ou ela vai para adoção. Aí são 2 institutos extremamente diferentes, distintos. A família acolhedora, ela não pode adotar, tá? Isso a gente precisa deixar muito claro.
A família acolhedora, ela faz um trabalho de solidariedade, de diminuir o sofrimento dessa criança num momento de afastamento da sua família natural de origem, mas ela tem a consciência, ela é preparada para entender que esse acolhimento vai ter um fim, né? Que é o momento que a criança ou volta ou vai ser adotada. Então, a família acolhedora, ela tem um papel tão importante que ela garante uma proteção e um amor incondicional, porque ela está preparando essa criança para ir embora, né? Então, desde o momento que essa criança chega, essa família já está, de certa forma, trabalhando o retorno dela. A família, que é formada por Igor, Gabriela e Pietra, já está apta para receber uma criança em poucos dias. De acordo com o Igor, a opção pelo acolhimento é uma retribuição de amor. Esse é o projeto, acho que foi março ou abril, né? A gente fez alguns meses de capacitação. Durante a capacitação só confirmou assim, o nosso desejo, né, pela causa. Eu acho que o mais importante é a gente olhar as crianças, né? Sempre vem aquela pergunta, né, como é que vai ser quando as crianças partirem, né? Porque o projeto da família é a gente acolher por um tempo, né, o tempo que a criança precisar. E eu acho que o mais importante é a gente pensar, né, na criança que hoje está numa instituição, né, e participar, ser parte de uma família. Eu acho que é o mais importante para ela nesse momento, né? E a gente está tentando olhar o lado da criança, né? Ajudar uma criança, né? Dar todo o suporte, assim, passar a essência familiar, né? Que a gente sabe que tem bastante criança precisando, e ajudar, né? Ajudar, fazer membro da nossa família, assim, né? Dar o que a gente dá para Pietra, dá para essa criança, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre esporte aqui no Jornal da Serra. Vamos mostrar como foi a abertura do Gran Fondo e também sobre a 4ª rodada do torneio de futsal entre hotéis e restaurantes. O Jornal da Serra volta logo após o intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Serra e agora tem a abertura do Gran Fondo, o evento que reuniu ciclistas de toda a região aqui no município de Gramado. De gramadense, sou Lucas Roldo, secretário de Esporte e Lazer de Gramado. Estamos aqui no Lago Joaquina com um grande evento, um evento que procurou Gramado, e Gramado abriu as portas desse lindo espaço para agregar o turismo esportivo e uma atividade saudável de lazer à comunidade gramadense. O Gran Fondo é um evento de ciclistas, um evento que ocorre em várias cidades do nosso país e agora está aqui em Gramado, com certeza será um belo evento. Gramado hoje, considerada a cidade sul-americana do desporto, está sempre aberta a eventos que agreguem ao turismo esportivo da cidade, movimente a economia, a hotelaria, a gastronomia e também que contribui na vida de nossos atletas. E na 4ª rodada do torneio de futsal entre hotéis e restaurantes aqui de Gramado, o Os Gramado e o Divino se enfrentaram. O jogo aconteceu no ginásio do Peneirão. Prancheta na mão e muita instrução. Foi assim que a equipe OZ Gramado entrou em quadra. O jogo foi muito pegado para os dois lados. O capitão do OZ ressalta que a equipe tem que ter um pouco mais de foco para seguir no campeonato. Difícil de jogar, né? O pessoal deles entrou no jogo no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo bem bom para nós, né? Mas no segundo tempo a gente acabou se perdendo um pouco. E eu tive que pedir um tempo meio cedo para acertar o time. Mas foi bem. Conseguimos a vitória aí, que foi muito importante para nós. Eu acho que a gente perdeu um jogo a semana passada que não podia perder, e esse jogo de hoje a gente tinha que ganhar. A gurizada aqui é gurizada boa, só que eles têm que focar um pouco mais, né? Às vezes eles entram no jogo e às vezes você perde, depende da mentalidade deles. A gente tem que estar toda hora gritando, toda hora corrigindo, mas foi um jogo bom. Os dois alas, Raniel e Giliardi, que fizeram os gols da partida pelo time OZ Gramado, encontraram muita dificuldade na marcação e também não gostaram da arbitragem. Ali no grito, mano, o juiz, tá louco. Foi fraco mesmo, muito a favor deles hoje, lance de bola na mão, chute, o cara me deu um chute, ele não deu cartão. Verdade. Várias faltas bobas ali que eles estavam ganhando. Ao sair do vestiário, o time OZ Gramado já sabia que tinha uma tarefa muito difícil a fazer, que é conseguir os 3 pontos, já que eles vieram de derrota na última partida. O jogo foi muito pegado e mesmo com a vitória, o elenco reclamou bastante da arbitragem. Na cara dele, várias vezes, o goleiro primeiro pegou a bola na mão, fora da área. A segunda vez fez uma cabeçada e pegou na mão, na verdade. Ele disse que foi cabeça, não foi, na verdade, falta que era para ter acontecido, ele não deu para nós.
Entende? Daí contra nós ele deu 2 faltas, o cara livremente só parou e ele se jogou. É coisa ridícula aí. Mas tudo certo, ganhamos, temos aí. O jogo terminou em 2-1 para o OZ Gramado, que segue muito vivo na competição. E ainda falando sobre a 4ª rodada da competição, teve o jogo entre o Ita Brasil e Caso Hotéis. Vejam como foi. O Caso Hotéis não conseguiu segurar a pressão do Ita Brasil, que já abriu o placar no início do primeiro tempo. Tarcísio, o ala do Ita, fez um dos gols da vitória. O time começou meio apático ali, faltou alguns jogadores do nosso elenco ali. A gente tomou o primeiro gol, mas a gente teve cabeça ali, a gente conseguiu trabalhar bastante a bola. Só faltava um pouquinho de finalização, né? Nosso time, no próximo treino, tem que trabalhar só a finalização. Acredito que nos próximos jogos, nosso time completo é um time muito forte. Tem alguns jogadores que não jogaram hoje porque tem competição de noite, aí quiseram se poupar. Mas o importante é conseguir os 3 pontos na classificação, porque no mata-mata é outra história. O Caso Hotéis ainda não venceu na competição. O jogo terminou em 4-2. Essa já é a 3ª derrota seguida do Caso Hotéis. A competição conta com 10 times, porém, apenas 8 avançam para a próxima fase. Com isso, o time alvinegro ainda pode sonhar com uma vaga. Segundo o técnico do time Caso Hotéis, a falta de opção no banco está prejudicando muito a equipe. Falta de banco, assim o pessoal tem que agir e batalhar bastante, mas eu curti bastante o jogo dos guris, os guris estão batalhando mesmo. Tá tudo bom, graças a Deus. Bom, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos mostrar a história do Floquinho, né? Um cãozinho muito querido que está aguardando aí a adoção. Vamos mostrar também que houve apreensão de abacaxis que estavam sendo vendidos de forma irregular aqui no município de Gramado. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Serra. Houve a apreensão de abacaxis que estavam sendo vendidos de forma irregular e de forma ilegal aqui no município de Gramado. O repórter Edson Soledad tem mais informações. Olá, Diran. Olha só a história que eu vou te contar agora. De acordo com a Prefeitura, a fiscalização da Secretaria de Fazenda fez uma grande apreensão de abacaxis. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas calma que eu vou explicar tudo isso para você e para todos que acompanham aqui o nosso jornal. Vendedores ambulantes estavam aqui na cidade fazendo a venda da fruta, só que antes, esses vendedores eles davam a prova para os clientes que passavam por aqui pela cidade. E muitas pessoas que provavam o abacaxi achavam aquilo muito doce. Só que aí teve uma denúncia de que esses abacaxis, na verdade, eles estavam colocando açúcar e adoçante, é isso mesmo. Então as pessoas iam lá, experimentavam o abacaxi, achavam o abacaxi super doce, levavam para casa, só que quando chegavam em casa, eles viam que não era da forma que estavam oferecendo para eles. Então a fiscalização de Secretaria de Fazenda daqui do município foi até lá e fez a apreensão dessas frutas. Ainda segundo o órgão, a ação representou dupla infração, ou seja, porque além de vender de forma ilegal nas vias públicas aqui de Gramado, que é proibido, eles também estavam lesando os clientes. Ainda segundo a Prefeitura, as frutas apreendidas foram doadas para o Instituto Santíssima Trindade. Olha que história, hein, Diran? Eu queria saber de você e de todos os telespectadores. O que vocês acham disso? O cara estava colocando açúcar, adoçante nos abacaxis e os clientes estavam comprando achando que estavam levando para casa algo muito doce, enquanto não era. Olha, estou por aqui acompanhando tudo que acontece na Serra Gaúcha. Qualquer informação eu faço contato. Volto com você. Confira agora a previsão do tempo para Gramado e toda a região. Segunda-feira de dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam ao decorrer da tarde. Em Gramado, mínima de 1, máxima de 17 graus. Mínima de 1, máxima de 17 em Canela. Em Porto Alegre, mínima de 4, máxima de 18 graus. Em Nova Petrópolis, mínima de 4, máxima de 19 graus. Em Três Coroas, mínima de 3, máxima de 17 graus. Vamos mostrar agora a história do Floquinho, um cãozinho muito simpático que está em busca de um novo lar. Em um dia frio e chuvoso, o Floquinho foi resgatado junto com 4 irmãos. Ele foi para as feirinhas de adoção da prefeitura
e chegou a ser adotado. Mas a tutora o abandonou e ele foi parar na rua de novo. Como o Floquinho é chipado, as medidas legais foram tomadas para responsabilizar a adoção irresponsável. Agora, o Floquinho, que é muito dócil e brincalhão, está sob os cuidados do abrigo municipal e aguarda por uma adoção responsável que possa dar muito amor e atenção para ele. Tá aí, como vocês viram, né? O cãozinho Floquinho está em busca de um novo lar. Se você tem interesse, eu vou passar um número para vocês. É o DDD 54 aqui de Gramado, né? O 984020423. Se você tem interesse, então, em adotar esse cãozinho, é só fazer o contato. O Jornal da Serra de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição.